Olá, amigos! Boa noite! Chegamos então aí no finalzinho do nosso curso, beleza? E a nossa aulinha de Geografia e História do Brasil, né? Que é o que está no conteúdo lá específico de vocês. Bom, Geografia eu postei um vídeo lá bacana pra galera, bem ilustrativo, né? Dos assuntos que mais caem. Então vamos a eles. Primeiro, meios de orientação. Gente, Rosa dos Ventos, norte, sul, leste, oeste. Anderson, eu sempre me confundo o leste com o oeste. Sempre. Cara, é só rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste. Esses são os pontos cardeais. Podem tentar te sacanear? Podem, trocando o nome. Norte também é chamado de quê? Setentrional ou boreal. Sul pode ser chamado de meridional ou austral. Leste é oriental e oeste ocidental. Como nós sabemos, o Sol ele nasce a leste, ele nasce no Oriente, que está adiantado em relação ao Ocidente. Então, quem comemora no Novo primeiro é o quê? É o pessoal de lá do Japão, da China, ou seja, o pessoal do Oriente, ok? Característica que nós temos, né? E se põe ao Ocidente o Sol, né? O Sol poente é no Ocidente. Com base nisso, nós também temos os pontos colaterais, né? Que são os pontos intermediários, né? Então tá aqui, ó, norte e o leste, né? Entre os dois nós temos o quê? O nordeste, beleza? Bom, entre o leste e o sul, nós temos o sudeste. Entre o norte e o oeste, o noroeste. Repara o detalhe. É uma palavra que é feita até por aglutinação, né? Juntou o norte com o oeste, virou noroeste, né? E, obviamente, o leste com o sul virou o sudoeste, né? Característica que você também tem que entender em relação ao que cai em prova. Tá lá o videozinho bem explicativo para que você possa assistir, né? A minha explicação ali no quadro, né? Um videozinho extra que eu dei pro pessoal ali assistir. Você depois pode assistir com calma e todo amor, carinho e atenção. Essa aula também está sendo gravada. Você também vai poder assistir, né? Bacana, lá no vídeo tem resolução de exercício. Então a gente não vai nem resolver exercício hoje, porque já está lá no vídeo lá a resolução. Bom, pois bem, visto isso, nós temos também um assunto que cai em geografia, que é a questão da população. Atenção, gente, o que está acontecendo? A cada ano que passa, a taxa de natalidade está diminuindo. Ou seja, os casais têm menos filhos. Por quê? Uso de métodos contraceptivos, participação da mulher no mercado de trabalho, custo de vida, a própria urbanização, né? Você vê, por exemplo, quem assistiu minha aula ontem viu que São João de Meriti é um município 100% urbano. Então a gente tem isso no Brasil, né? A gente tem municípios que são 100% urbanos, ou seja, não tem área rural. São João de Meriti não tem zona rural, entendeu? Obviamente, a cidade, o que acontece na cidade? O custo de vida é mais elevado, então, obviamente, a família se torna mais cara. Participação da mulher no mercado de trabalho, ou seja, um inúmero conjunto de fatores que está fazendo com que a natalidade caia. Esse fator somado com o aumento da expectativa de vida, ou seja,
a média de vida que vive a população brasileira está aumentando. Claro, né? Um acesso maior a medicamentos, água encanada, tratada. A cada ano que passa, mais pessoas têm acesso à água tratada, à água encanada, correto? Então, consequentemente, tudo isso permite o quê? Permite que você tenha, no caso, um aumento da expectativa de vida. A população vive mais tempo. Moral da história, o que está ocorrendo no Brasil? O Brasil está passando por um processo de envelhecimento da população, tá? Envelhecimento da população. Hoje, grava isso no seu coração, a maioria da população brasileira já é formada por adultos. A população brasileira não é formada por maioria jovem, ela é formada por maioria adulta. E claro que no futuro breve, a maioria vai acabar se tornando idosa, né? Porque o Brasil está envelhecendo. E, obviamente, o envelhecimento implica gastos no setor de saúde, previdência social, né? Que são setores aí que acabam tendo uma elevação de gastos em função do quê? Da estrutura etária da população, né? Da faixa etária da população, da faixa de idade que a população brasileira tem, beleza? Característica que você observa, muito importante. Setores da economia, né? Falamos mais detalhado lá no vídeo, mas a gente está falando aqui também legal para recordar, né? E também rever aí. Setores da economia, nós temos setor primário, secundário e terciário. Setor primário é o setor responsável por quê? Pela matéria-prima. Então, corresponde ao quê? Produtos agrícolas, extração mineral, tá? Vegetal, é o quê? Setor primário. Então, caça, pesca, agricultura, pecuária, primário. Secundário corresponde ao setor de transformação. Portanto, é o setor voltado para o quê? Indústria. A indústria corresponde ao setor secundário. E terciário corresponde exatamente ao setor voltado para o comércio e prestação de serviços. Alguns autores, e pode cair alguma coisa em prova, é uma coisa mais, menos provável, mas pode, essa ideia do setor quaternário. Então, para que você não fique, assim, o que seria isso? Setor quaternário é o setor das novas tecnologias, principalmente para a área de tecnologia da informação. Então, o setor ligado à informática, a redes sociais, né? Ou seja, tudo isso aí que a galera hoje vem trabalhando muito, né? Afinal de contas, hoje, youtuber é uma profissão e dependendo do youtuber, né? O cara ganha muito bem, né? Eu tenho um compadre meu que o cara é doutor em biologia. O pessoal de biologia deve conhecer, né? O biólogo Henrique, é meu compadre. Tem 2 matrículas públicas, né, em Macaé, uma como biólogo, inclusive, e ainda assim ele se auto-intitula como youtuber. Olha que legal. Acho que tem mais de 1 milhão de seguidores aí. O pessoal de biologia com certeza deve conhecer. É o homem da cobra, né? Bom, enfim, característica que nós observamos, né? Também em geografia, para cair em prova, que está lá no conteúdo de prova de vocês e tende a cair, tá? Questão de migração, movimento populacional. Meus amigos, olha só. Quando você movimenta a população dentro do país, é porque você está migrando com MI. Quando você sai do país, tu está saindo do país, você está emigrando, está saindo do Brasil. E a entrada de pessoas no Brasil são os imigrantes.
Então, o que acontece hoje no Brasil quanto ao movimento populacional para cair em prova? Claro, tem aqueles tradicionais movimentos, né? O êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída da população do campo para a cidade, né? Aí cai na questão, né? O que faz com que a população saia do campo para vir para a cidade? Busca de melhores condições de vida. Você há de concordar comigo que o campo no Brasil tem sérios problemas de ordem social, né? O Brasil é um país que apresenta uma enorme concentração fundiária. O que significa isso? Muita terra nas mãos de poucas pessoas. Nunca realizou uma reforma agrária, né? E somado a isso, a gente tem fatores como a mecanização do campo, a própria modernização da agricultura brasileira, né? Até porque hoje nós temos uma organização da agricultura muito baseada em complexos agroindustriais, né? Então, acaba gerando um conjunto de fatores que geram desemprego no campo. E, obviamente, esse desemprego expulsa a mão de obra para as cidades, que é onde ocorre o êxodo rural. E a consequência disso, aqui no Brasil, né, na geografia e na história brasileira, é o quê? É um processo de urbanização acelerada e desordenada. Uma urbanização baseada em muito no quê? E muito na questão, vou postar depois o material para a galera lá de geografia, de história, né? Tem uma que eu vou postar, eu vou ficar devendo aí a apostilinha, eu vou postar uma apostilinha teórica, resumida, de história e de geografia que eu vou postar para vocês no grupo, tá bom? Pra galera lá. Vou postar lá uma apostilinha teórica, né, para você poder ler, ter uma leitura. Mas claro que isso aí você tem em qualquer livro. Qual é a referência? O livro de geografia de 6º ano, tá? A referência para a prova de vocês, 7º ano, desculpa. É o livro de geografia de 7º ano, tá? E de história é história do Brasil. Qualquer livro, qualquer material de história do Brasil é a referência para vocês. Mas eu vou postar uma apostilinha lá, resumidinha, tá? Para que você tenha ali conteúdozinho do que vai cair, legal? Direitinho, né? Teórico, que você possa ler também, tá? Vou postar aí nesses dias aí, eu posto pra galera. A galera tá cheia de material, o pessoal tá cheio de material lá para acompanhar, né? Já pro final de semana, mas até semana que vem eu posto essa apostilinha pra galera lá, tá bom? Bom, enfim, obviamente o cara sai do campo, vem pra cidade, a cidade passa a crescer. Crescer como? Dentro de uma urbanização acelerada e desordenada. Anderson, é daí que vem o processo de favelização? Sim. É daí que vem problemas de infraestrutura na cidade? Sim, em grande parte sim. Por quê? Porque a cidade cresce sem planejamento, tá? E quando você vai ter o boom, a grande explosão, enfim, desse processo? Justamente quando você tem o processo de industrialização brasileira a partir dos anos 60, né? Coincidindo aí com o governo JK e ditadura militar, correto? Obviamente, indústrias passam a vir para o Brasil e obviamente acabam indo para cidades, surge uma oferta de trabalho e a população, né, sérios problemas no campo, passa a migrar do campo para a cidade e as cidades crescem, em especial as metrópoles, mais especialmente Rio de Janeiro e São Paulo e Rio de Janeiro pela ordem, né, de forma desordenada, né, com sérios problemas
de infraestrutura urbana, tá? Como a gente falou aí, né? E tá no conteúdo de vocês, de geografia para prova, tá? Beleza? Mais detalhado aí, com mais amor, carinho, atenção, no videozinho que eu enviei para vocês, legal? Alguma dúvida, pergunta, colocação, comentário sobre geografia, gente? Fala comigo. Não é programa da Universal, mas é o famoso fala que eu te escuto. Alguma dúvida? Não? História. Meus amigos, história. O que vai cair na tua prova são conteúdos que versam história do Brasil. Tá? Então, primeira coisa, né? Portugal chega ao Brasil na fase histórica que nós chamamos de mercantilismo, que nós conhecemos como a expansão marítimo-comercial, aonde o desejo de Portugal era descobrir o caminho marítimo até as Índias, que era a famosa viagem de Vasco da Gama, tá? Que é anterior à chegada dos portugueses do Brasil, né? Tanto é que a gente não fala mais descobrimento, a gente fala chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, correto? Bom, quando Cabral chega ao Brasil, não tem início a colonização, tá? Tem início a um momento histórico que nós chamamos de fase pré-colonial. O que se baseia a fase pré-colonial? É a exploração de pau-brasil, tá? O uso de mão de obra indígena. A relação que você tinha é uma relação de escambo, ou seja, a relação de troca. Índios traziam pau-brasil, que era um vegetal típico daqui da Mata Atlântica, que ainda tem ainda, né? Em menor quantidade, mas tem, ok? E, obviamente, os portugueses trocavam com quinquilharias que os índios queriam, ok? Foram fundadas várias feitorias. O que é uma feitoria? Era exatamente o local de troca. E a grande preocupação nessa época, em relação ao Brasil, por parte de Portugal, era exatamente o que tinha muito no Brasil, que era contrabando e invasões. Tanto que, né, você vê, Cabral chegou ao Brasil em 1500. 1501 para 1502, Gaspar de Lemos vai mapear o litoral brasileiro, que inclusive é o que dá o nome Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro. Aí, logo depois de 1516, nós temos Cristóvão Jacques, né, com a expedição guarda-costa. Por quê? Porque já havia uma grande preocupação com invasões estrangeiras. Não é à toa que os franceses invadiram o Rio de Janeiro. Não só o Rio de Janeiro, né? Mas para cair em prova, o Rio de Janeiro. Quando os franceses, liderados por Villegagnon, invadiram o Rio de Janeiro, eles não invadiram aqui, fizeram uma selfie e voltaram para a Europa. Não, eles ficaram situados aqui durante 10 anos, tendo comércio com os indígenas aqui. E quais eram os índios? Aquele que a gente falou na aula de ontem, né? Índios tamoios, que eram aliados dos franceses. Né? Os aliados dos portugueses eram os índios termininóis, aquela galera de Niterói, lá do Araribóia. Não é? Bom, exatamente porque o Brasil tinha grandes invasões nessa época, contrabando, etc., tem início a colonização. A colonização brasileira, o marco inicial é o quê? É o sistema de capitanias hereditárias, no qual Portugal divide o Brasil
em 15 grandes lotes de terra e doam para donatários, né? Ou seja, ó, meu amigo, galera aí recebe um lote de terra enorme e se vira. Claro que o sistema de capitania, como nós estudamos na escola, e tá certo isso, não funcionou de jeito algum, tá? Por que não funcionou? Porra, não era para funcionar mesmo, né, meu irmão? Você é de concordar que você doa uma terra enorme para a pessoa. Pô, aquela pessoa não tem o menor controle sobre aquilo ali, menor conhecimento do território. Somado a isso, tribos indígenas que você tem ali hostis, guerras, né, internas, introduz a cultura da cana-de-açúcar nesse momento. Pô, mas a cana-de-açúcar, ela demora quase 100 anos para ela se tornar rentável aqui no Brasil. Então, obviamente, não havia viabilidade econômica para isso. Havia um desconhecimento da natureza, das características naturais do Brasil. Claro, o sistema de capitania não deu certo. Não deu certo. Portugal põe fim, cria o sistema de governo geral, que é aquele sistema que se baseia no quê? No governador Mor, capitão Mor, né? Que é o responsável ali pela defesa. E é justamente nesse momento que o governador Mor do Brasil, um cara chamado Mensah, nome de rua, tá? No centro do Rio, ali na Lapa, né? Vira para o seu sobrinho, Estácio de Sá, nome de bairro, de escola de samba e de universidade aqui no Rio de Janeiro, que era o capitão Mor, e se aliam aos exterminem nós e expulsam os portugueses e exterminam aí boa parte dos índios tamoios, né? É até interessante que a gente fale, porque São João de Meriti também os índios eram tamoios. O Rio de Janeiro quase todo aí era tamoio. Beleza? E obviamente, que é nome de rádio, né? Nome de rádio. Índio tamoio. E logicamente, o que você tem? Você tem aí o avanço da colonização. A colonização brasileira foi marcada em quê? Em colônia de exploração. Baseada no latifundiário, que era a famosa estrutura dos plantations. O que são plantations? Grandes propriedades baseadas na monocultura, e no caso a monocultura que eu estou colocando aí é a da cana-de-açúcar, voltada para a exportação. Estamos falando do século XVII, beleza? Limiar do século XVII, né? Consequentemente, nós temos século XVI, né? Século XVI, século XVII, nós temos o que? Justamente a cultura canavieira. E é nessa época da cultura canavieira que nós temos o que? A introdução da mão de obra a mão de obra negra. Por meio de quê? Por meio da escravidão. Então, negros que eram trazidos da África. Inclusive tem um filme muito bacana, né? Tá na Netflix. Acho que já tá na Netflix, tá no... Mas tem canal que ela tá já. Chamada Mulher Rei. Que mostra um pouco disso, né? Do tráfico negreiro. Né? Os portugueses que lideravam o tráfico de escravos no mundo. E, obviamente, o que acontecia? Né? Negros que eram trazidos em condição de escravo. Condição, como a gente sabe, péssima. Tanto que eles vinham em navios negreiros. E o navio negreiro era chamado de tumbeiro. Né? Por que tumbeiro? Porque vinham de tumba. Até porque a maior parte deles morriam durante a
travessia, né? Ao chegar aqui, eram classificados, né? Principalmente entre ladinos e boçais. O que era um negro boçal? O negro boçal era o cara que não dominava a técnica agrícola. E o ladino já era um negro valorizado, porque já havia de regiões da África que haviam agricultura. E, obviamente, eram levados lá pelo senhor de engenho para pegar lá, trabalhar, né, na cana-de-açúcar. Essa região, essa época, a região mais importante economicamente do Brasil era a região Nordeste, em especial Pernambuco, com solo de massapê, ok? E a capital do Brasil, no caso, principal cidade do Brasil, vice-reinado, né? O Brasil não era capital porque o Brasil era colônia, né? Por isso que o termo é vice-reinado, né? Era Salvador, na Bahia, ok? O açúcar valia muito, tanto é que ele era chamado de ouro branco, né? Ele era dado como presente da nobreza na Europa, né? E é um momento próspero de Portugal. Consequentemente, que nós vamos ter, né? Consequentemente, nós vamos ter a invasão dos holandeses, né? Os holandeses invadem Pernambuco, se estabelecem ali durante 16 anos e basicamente passam a ter comércio ali com toda aquela localidade, sendo que havia uma disputa muito grande por rotas internacionais. E isso fez com que a Holanda, que era chamada de Companhia das Índias Ocidentais, aumentasse impostos, né? E isso vai desagradar, no caso, a elite de Pernambuco, que vão se unir e vão travar guerra contra os holandeses, expulsando os holandeses. A expulsão dos holandeses vai ser marcada pelo quê? Justamente pelo fato deles passarem a introduzir a cultura da cana-de-açúcar nas Antilhas, que são ilhas da América Central, né? E um território que também pertencia à Holanda, né? Chamado Suriname. E ali eles passam a cultivar a cultura canavieira, e isso marca como o quê? Como o declínio do período açucareiro no Brasil. E o século XVIII, ele é marcado pelo quê? Ele é marcado por um período açucareiro em declínio, bandeiras e entradas. O que são bandeirantes? Bandeirantes são mercenários, pessoas que estão indo para o interior do Brasil em busca de riquezas. Pedras preciosas, ouro, metais, escravizar índio. A gente sabe que índio foi escravizado também no Brasil, tá? Enfim. E, consequentemente, nessa situação, bandeirante, conhecido como Borba Gato, em 1700 descobre ouro na região que nós conhecemos hoje como Minas Gerais. E automaticamente tem início a um período do chamado ciclo do ouro, que é marcado por uma guerra, chamada Guerra dos Emboabas, envolvendo os bandeirantes paulistas, né, em grande maioria, que eram descobridores do ouro, contra quem? Portugueses. Vitória dos portugueses, né? Que eram chamados de emboabas porque o exército português tinha uma roupa que parecia muito um pássaro, que era chamado de... O nome do pássaro é emboaba, por isso que vem esse nome, né, diferente. E a partir daí nós temos o período minerador,
brasileiro. É nessa época que o Rio de Janeiro, isso mesmo, galera, olha que legal, o Rio de Janeiro se torna vice-reinado, ou seja, vai se tornar capital ainda da colônia que pertence a Portugal, ok? Rio de Janeiro se torna capital em função do quê? Em função da sua função portuária. Afinal de contas, o ouro vinha de Minas Gerais, no lombo de mulas, até o porto do Rio de Janeiro. E daí ia para Portugal. Essa região que você, essa questão que você tem, né, é uma questão muito importante, porque o ouro é uma época em que automaticamente Portugal aumenta o controle e aumenta a violência sobre o Brasil, até porque o ouro é uma coisa que até hoje, especialmente hoje, vale muito, ok? Então, em razão disso, né, Portugal vai tentar criar situações para quê? Para impedir o contrabando de ouro. Então cria-se as casas de fundição para transformar o ouro em barra, impedir o tráfico de pó de ouro, não é? As intendências de Minas, que é para quê? Para organizar a questão do ouro, a distribuição das minas, fazer a quintação do ouro. O que é a quintação do ouro? É a cobrança do imposto. O nome do imposto, quinto, porque correspondia a 1/5 de tudo que era encontrado. Daí vem a expressão quinto dos infernos. Olha que maneiro, não é? Muitas expressões vêm dessa época, né? Da época histórica colonial brasileira, né? O ouro começa a acabar. Portugal decreta o mínimo de arrecadação de 100 arrobas, que corresponde a 1.500 quilos de ouro, um valor inestimável que a gente não tinha condição de alcançar, e a partir daí Portugal decreta uma coisa chamada derrama. O que é a derrama? Derrama são saques a cidades, exatamente para alcançar esse quantitativo de ouro. Consequentemente, isso gera revolta, e a mais famosa é uma revolta elitista, né, que chama atenção, né, pela liderança, teoricamente, de Tiradentes, que é o movimento de Inconfidência Mineira. Movimento também muito explorado na história do Brasil. Temos que lembrar sempre que o movimento de Inconfidência Mineira era um movimento encabeçado principalmente pela elite, ok? Beleza? Até porque eles que eles questionavam principalmente, era justamente essa questão relacionada ao ouro, né? A derrama, né? Era formado principalmente por mineradores, né? Bom, nessa época o movimento de independência que você vai ter popular é a Conjuração Baiana. Tanto é que a Conjuração Baiana ela é chamada de Revolta dos Alfaiates, né? Até porque havia participação de negros no movimento, tudo aquilo mais, né? Bom, visto isso, o que nós observamos, né? Em 1808, Napoleão Bonaparte decreta um bloqueio continental. Nenhum país pode ter comércio com a Inglaterra. Portugal já estava endividado junto à Inglaterra. Obviamente, não respeitou o decreto. E a solução foi o quê? Fugir. Sair de Portugal e vir para o Brasil.
chegada da família real ao Brasil. Período muito importante, por quê? Porque é o momento em que o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Ou seja, o Brasil é uma das únicas colônias do mundo que se tornou metrópole, pelo menos num período, né? Que é o período aí que você tem de 1808 a 1821. E nesse momento é criado o Banco do Brasil. Nós temos a abertura dos portos às nações amigas, então aumento de comércio com vários países, né? Criação da Universidade do Brasil, né? Que futuramente se torna a universidade que eu estudei, né? Que é a UFRJ, né? Primeira universidade do Brasil. Criação da Escola de Belas Artes, criação do Jardim Botânico, entre outras situações que vão estar aí até hoje, né? Nessa questão. O fato é, Napoleão perde a guerra na Europa e Portugal exige o retorno da sua família real. Até porque se tornar uma colônia, eles perceberam que é uma bosta. Moral da história, Dom João VI vira para o filho dele e fala: Pedro, vai que é tua. Como ele fala isso? Pedro, se o Brasil se emancipar, que seja para ti que me há de respeitar, do que para um desses aventureiros. Ou seja, ele já sabia que haveria toda a possibilidade para que o Brasil se tornasse independente. Mas ainda assim, Dom João VI foi para Portugal, até porque senão a gente ia ter uma outra história. Olha que doideira, a gente teria Portugal se tornando independente do Brasil, né? E obviamente deixando Dom Pedro I aqui. E a elite brasileira exige a declaração da independência no Brasil. Claro. Por quê? Porque quando Dom João VI volta para Portugal, ele vai tentar restabelecer uma coisa chamada Pacto Colonial, que é o monopólio de Portugal sobre o Brasil. E isso é péssimo. Por quê? Porque isso faz com que os produtos brasileiros sejam vendidos baratos para Portugal, porque só pode vender para Portugal. E, obviamente, as coisas que eram compradas só poderiam ser compradas de Portugal, e a gente pagaria exatamente caro por tudo que vinha para o Brasil. Ou seja, às vezes não era nem Portugal que fabricava, vinha de outro país, mas a gente tinha que comprar de Portugal. Portugal era atravessador. Por quê? Pacto colonial. Então, em razão de várias situações, principalmente essa, a elite se une e exige a declaração de independência, e Dom Pedro I puxa a espada, faz aquele comercial de desodorante e declara a independência do Brasil, ok? Independência do Brasil, momento do primeiro reinado, crise. Crise econômica, até porque o café ainda não estava dando o lucro necessário, tá? E outra coisa, crise institucional, porque Dom Pedro I era um cara tirano. Ele era tirano, tá? Não é à toa que todos os quadros e imagens que você tem de Dom Pedro I, ele tá com a mão na espada. Porque ele é um cara tirano. Tanto que ele cria a primeira Constituição brasileira, que é a Constituição outorgada, que ele cria 4 poderes, que praticamente os 4 poderes são eles, né? Poder legislativo, que é o quê? Senadores, deputados, empossados por ele. Juízes, judiciário, escolhido por ele, o juiz. Poder executivo, que é ele, poder moderador, que também é ele. Quer dizer, então, consequentemente, nós temos aí movimentos para tirar Dom Pedro I do poder. Um dos movimentos mais importantes é a chamada Confederação do Equador, que lá um cara muito importante chamado Frei Caneca, nome de rua no Rio de Janeiro, é executado. E obviamente, né, você matar um frei, e a igreja é um poder, faz com que
obviamente junto com outros poderes que já estavam em desacordo com Dom Pedro I, como a elite, correto? Faça com que haja uma pressão para derrubar Dom Pedro I do poder. E nessa situação, o que acontece? Dom João VI morre em Portugal, Dom Pedro volta para assumir o trono, beleza? E deixa o seu filho aqui, menor de idade, com 5 anos, como, né, príncipe regente. No entanto, tá? Dom Pedro II. No entanto, é o chamado período regencial, que é o período em que o imperador, Dom Pedro II, ele é imperador, mas não é imperador de fato, por ser uma criança. É um período marcado também por forte instabilidade, principalmente conflitos separatistas. O mais famoso e o mais importante é a Guerra de Canudos, que é a tentativa de separar o sul do Brasil do resto do Brasil. Beleza? Toda essa situação separatista faz com que haja uma coisa chamada golpe da maioridade, onde que reduz a maioridade para 15 anos e Dom Pedro II passa a ser o imperador de fato para que o Brasil entre numa instabilidade política. Ok? Segundo reinado. Primeiro momento do segundo reinado é um momento de grande crescimento econômico. Devido ao quê? Aos lucros vindos do café. A região do Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, muito importante. Outra região do Brasil também muito importante, a região do Oeste Paulista e interior de São Paulo. Perfeito? Regiões importantes como grandes centros produtores de café. Nessa época do segundo reinado, um importante marco é justamente a proibição do tráfico negreiro. Inglaterra, país industrializado, se industrializa nesse momento, exige o fim da escravidão, o fim do tráfico negreiro. Moral da história, começa a faltar escravo. Moral da história, o sistema cafeeiro começa a entrar em crise. Temos o quê? Processo de chegada de imigrantes. Então quem assistiu aquela novela Terra Nostra, né, sabe o que eu estou falando. Consequentemente, estoura a Guerra do Paraguai. Paraguai, um país que não tem saída para o mar, vislumbra tomar territórios do Brasil, da Argentina e do Uruguai e alcançar a sua saída para o oceano. Brasil, Argentina e Uruguai se unem, formam uma tríplice aliança e entram numa guerra com o Paraguai. Ocorre a destruição total do Paraguai e, obviamente, o endividamento, principalmente, do Brasil, que é quem vai pagar a conta da Guerra do Paraguai. Esse fator, somado à crise em relação à escravidão, fazem com que você tenha o fim do segundo reinado e a famosa proclamação da República por Marechal Deodoro da Fonseca. E tem início a chamada República Velha. República Velha baseada ainda na cafeicultura. No entanto, ao iniciar o século XX, mais especificamente em 1929, nós temos a quebra da Bolsa de Valores americana. E os Estados Unidos era o principal comprador de café brasileiro. Isso vai gerar um colapso na nossa economia, que somado à instabilidade política, vai fazer que suba o poder um cara chamado, por meio de golpe, né, chamado Getúlio Vargas, com a chamada Revolução de 30. Ok? Característica muito importante, né?
Getúlio Vargas é muito importante, até porque com ele, né, nós vamos ter o chamado Estado Novo, né, que é um processo de modernização do Brasil. A atração, principalmente investimento em indústrias, em especial indústrias de base. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, em troca da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional. Fundamental no quê? Na industrialização brasileira. Até porque um país, para se industrializar, ele tem que produzir aço, né? Então, características muito importantes que nós teremos em relação a essa questão, perfeito? Bom, Vargas morre, né? Suicídio, né? Pelo menos entra na história dessa forma. Existe uma linha de pesquisa que não crê no suicídio. Eu sou um desses, até porque Vargas sofria já uma pressão por um golpe militar nessa época. Tanto que o suicídio dele faz com que adie o golpe militar, permitindo que Juscelino Kubitschek assuma, né? E, obviamente, continue com o processo de industrialização brasileira, mas dessa vez baseada no chamado tripé da economia, que é justamente uma política também baseada na atração de empresas multinacionais. Construção de Brasília, né? Entre outras situações que nós vamos ter nesse período. Bom, Jânio Quadros assume, renuncia, segundo ele, forças misteriosas estão me forçando a renunciar. Quem era o vice? Um cara considerado subversivo, comunista, chamado João Goulart. A toda aquela situação, assume ou não assume, assume ou não assume, né? Todo o movimento chamado questão da legalidade, né? Movimento da legalidade, assume, mas assume como um parlamentarismo, não como presidencialismo, sem poder de presidente, correto? E nesse fatídico ano de 64, nós temos o famoso golpe militar, né? Ditadura militar que nós temos de 1964 a 1985. E como característica fundamental, nós temos a manutenção do tripé da economia, que é o chamado Estado desenvolvimentista. Atração de empresas multinacionais, investimento do Estado em indústria de base, construção de estradas, rodovias, redes elétricas, hidrelétricas. Durante esse momento, é o momento que o Brasil passa a ter a chamada maior dívida externa da história do mundo. Quem viveu essa época, como eu, sabe que a gente falava inclusive assim: o cara que nasceu no Brasil já nasce devendo não sei quantos dólares. Porque eles fizeram uma divisão entre a dívida externa dividida por número de habitantes. Ainda assim o Brasil avança. Você vê que a década de 50, JK, considerado como 50 anos em 5, né? Década de 70, ditadura militar, muito representada por Médici, né? Que os anos de chumbo no Brasil, de grande violência, tá? Maquiada pela Copa do Mundo de 70. Nós temos o quê? Justamente o famoso milagre econômico brasileiro. Por que milagre econômico brasileiro? Porque o resto do mundo estava em recessão econômica por conta da crise do petróleo. No entanto, o Brasil avançava, mas avançava em função do endividamento externo. Tanto que a década de 80, ditadura militar ainda, tá, gente? Nós temos
o chamado ano perdido, né? Década perdida, né? Por quê? Porque é um momento de recessão, de grave crise econômica no Brasil e retração da economia. O Brasil despenca de 8ª para a 20ª tanta economia internacional. Consequentemente, né, faz com que no final da década de 80, em 85, haja o fim da ditadura militar. O processo de democratização do Brasil foi um processo gradual. Né? Todo o movimento de 84, 85 pelas eleições diretas não se concretizaram. O que ocorreu foi uma eleição indireta. E essa eleição indireta, votada pelos deputados, tá? Elegeu Tancredo Neves como presidente, primeiro presidente pós-ditadura militar, em 85. E Tancredo Neves toma posse no hospital, já doente. Aí tem aquelas questões, né, da conspiração, né? Muitos dizem que ele já estava morto quando tomou posse. Mas o fato é que ele morre logo depois e assume seu vice, José Sarney. O famoso Brasileiras e Brasileiros e Plano Cruzado e congelamento de preço. Que obviamente era o grande temor que o Brasil tinha, que era a inflação. Anos 80 e início dos anos 90, o marco era a inflação. Você comprava uma coisa de manhã, era um preço. À tarde era outra, à noite era outra. A moeda desvalorizava 3 vezes ao dia. O Brasil trocava mais de moeda do que normalmente muitas pessoas trocam de roupa até. Beleza? Tanto que no início da década de 90 é eleito primeiro presidente diretamente Fernando Collor de Mello e inicia e introduz o Brasil na fase da globalização, na fase neoliberal da economia, permitindo que uma abertura da economia para a entrada de produtos importados, né? E o famoso processo de privatização de empresas. A partir daí, Collor também foi muito marcado pela questão da poupança, né? O que as pessoas faziam? Como a inflação era muito alta, as pessoas normalmente aplicavam dinheiro na poupança, né? Para diminuir a perda da inflação, né? Em relação à inflação. E quando entra o Collor, tinha muito dinheiro na poupança de reserva. O que ele faz? Ele congela a poupança, né? Teve gente que se matou, enfim. Surreal. Bom, e nesse momento nós temos aí Collor sofrendo impeachment. Questão ligada ao quê? Corrupção, né? Roubo. Marajá, Casa da Dinda, né? Teve aquela situação do tesoureiro de campanha dele, PC Farias, etc. Beleza? E assume quem? Itamar Franco. Itamar Franco, muito importante que a gente saiba, porque é ali que nós temos a introdução do Plano Real. Ou seja, a estabilidade monetária vai ser dada a partir de Itamar Franco e que toma sequência durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Você vê que a gente manteve até hoje essa moeda que é o real, perfeito? A característica que nós temos até os dias de hoje, aí já com Fernando Henrique, Lula, Bolsonaro, né, Dilma, né, no meio lá, teve Dilma, Temer lá no meio, e novamente Lula, perfeito? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, meus amigos, bate-papos? Fluiu, gente? Tranquilo? Maneiro? Legal? Qualquer dúvida,
pode abrir seu áudio e perguntar. Nenhuma? Ah, que bom, então. Beleza. Show de bola. Meus amigos, então a nossa aula de hoje fica por aqui, né? Nosso assunto vai ser esse. Eu vou enviar para você, sem falta, né, o vídeo. Já vai amanhã. E eu vou enviar também uma apostila teórica com tudo isso que nós falamos, né? Porque palavra, né? Falar. É bom que você fique ouvindo toda hora, né? Mas também falar. Você não fixa muitas vezes, né? Então vai estar lá a teoria para você ler, tá? Tem que ler. O cara fixa mesmo lendo, né, gente? A explicação serve para o cara ler. E lá você vai ler tudo isso com riqueza de detalhes que eu pontuei aqui agora nessa aula para vocês, beleza? Tchau, meus amigos. Boa sexta-feira, bom final de semana. Tchau, tchau. Beijão.